Há um hino de número 77 na harpa cristã, cujo nome é Guarda o Contacto. Começa dizendo a seguinte refrão, né? Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, quão bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, mais uma vez, o nosso devocional diário da The Holiness. Todos os dias uma porção bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Estamos todos os dias lendo parte desse pão diário, né, batendo um papo aqui. E hoje o tema mantenha o contato. Uma certa escritora chamada Madeleine L'Engle, ela escreveu um livro, né? E ela disse que ela ligava todos os dias, uma vez por semana, para sua mãe. À medida que a sua mamãe ia envelhecendo, ela aumentava esses números da ligação e com a sua maior frequência. Também a sua mamãe gostava de receber as ligações, não só dela, mas de todos os outros filhos, né? Toda mãe gosta de ter o contato com o filho, toda mãe gosta de manter-se o contato, né, com eles. Aí um dos livros dela que ela escreveu se chama Walk on Water, Andando sobre as Águas. E lá naquele livro ela escreveu dizendo o seguinte, que é bom que os filhos de Deus mantenham contato com Deus diariamente. Jesus também, ele disse isso e ensinou isso. Ele disse como falamos com Deus, como devemos nos dirigir a Ele, como um Pai Nosso. Inclusive a oração que Ele nos ensinou a orar, falar com Deus todos os dias. Vale a pena ter um contato com Deus, vale a pena conversar com Deus. Aí a minha pergunta para nós é: temos conversado com Deus? Temos conversado com o nosso Pai? Como está o seu contato com Ele? Quando você fala com Ele, Ele reconhece a sua voz? Faz quanto tempo que Ele não ouve a sua voz? Vale a pena você hoje conversar com o seu Pai e o nosso Pai. Grande abraço. Já estou mandando um grande abraço antes de terminar o vídeo. Não, tudo bem, recebo o abraço, mas eu vou continuar aqui no vídeo. Vamos lá. Agora, as Primeiras Crônicas, capítulo de número 10, né? Vai ser hoje 10, 11 e 12 de Primeiras Crônicas. Capítulo 10 começa aí contando a morte de Saul, e no mesmo dia morre 3 dos filhos de Saul. A Bíblia diz que morre Jonatas, Malquissua, outro filho, e Abinadab. Mas fica aí o seu filho Isbosete, ou Esbaal, fica vivo e é aquele que vai reinar ali no seu lugar, paralelo com Davi. Termina o capítulo 10, vai ser muito breve o estudo hoje aqui, é nosso bate-papo. Termina o capítulo 10 dizendo que Saul morreu porque ele desobedeceu a palavra de Deus e, além disso, consultou uma médium, pelo qual o Senhor Deus o matou. Então, a morte de Saul foi por causa disso. Capítulo número 11 traz aí Davi agora, que é ungido rei pelo povo de Israel. Davi traz uma relação aí, Davi vai para a cidade de Hebron e lá ele é ungido rei. Lá em Hebron, ele vai para uma cidade chamada Jerusalém, que antes era chamada de Jebus, cidade dos Jebuseus. Isso era Jerusalém antes. E ali Davi toma a cidade de Jerusalém, ou de Jebus, coloca o nome depois de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele faz naquela cidade a sua cidade, ou cidade de Davi, cidade forte, cidade de Sião. E o texto bíblico termina dizendo ali que Davi se tornou um homem muito importante e poderoso. Por quê? Versículo 8, Deus era com ele. O homem só pode ser importante, só consegue ser importante e poderoso se Deus for com ele. Continua ainda no capítulo de número 11, uma relação dos heróis de Davi. Conta ali 30 heróis de Davi, cada grupo tremendo, né? E começa aí com Jazobeão. Esse homem era tão valente que a Bíblia diz que ele, com uma lança, ele matou 300 homens. E a lista é muito grande dos valentes de Davi, que vale a pena você ler o capítulo 11 do livro de Primeiros Crônicas. E outra coisa, termina dizendo ali, e eu gosto sempre de marcar esse ponto. A Bíblia diz que
Urias, sabe, Urias, o heteu, ele fazia parte da relação dos soldados que eram heróis de Davi. Chegamos finalmente no capítulo de número 12. No capítulo de número 12 vai trazer mais uma outra lista com outros guerreiros, homens que a Bíblia diz aí que eram corajosos. 2, homens importantes. 3, homens que sabiam lutar. 4, homens que lutavam com escudo. 5, homens que lutavam com lança. 6, homens bravos como leão. 7, homens rápidos como o animal chamado veado. Tem que falar assim para outros não doer um cotovelo. E o texto diz que cada homem, o menos valente valia por 100 soldados. E o mais valente deles valiam por 1000 soldados. Era muito homem valente, né? Aí a Bíblia aí termina aí trazendo um relatório de todas as tribos, de todos os soldados que ficaram ao lado de Davi. E me chama a atenção aqui, a tribo de Issacar eram homens que conheciam de rota, que conheciam de rua, conheciam o caminho. Era eles que começavam, que guiava o povo de Israel com o conhecimento que eles tinham. Os irmãos sabem que os melhores GPS são os GPS de Israel. Não sei, será que não foi desenvolvido pela tribo de Issacar? Vamos lá. Dizem que fizeram uma grande festa, trouxeram animais, trouxeram cereais, trouxeram farinha, trouxeram todo tipo de alimento, trouxeram animais para uma churrascada boa e fazer festa aí, consagrando Davi como rei de Jerusalém. Termina aí o capítulo 12 do livro de 1 Crônicas. Agora vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No livro de João, capítulo 6, versículo 45 a 71. Os irmãos lembram que Jesus ontem, ele estava lá em Cafarnaum, na sinagoga, e ele começou trazendo um discurso lá, e o discurso dele era que ele era o pão da vida. E agora ele continua falando, olha, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem vida eterna. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqueles que comer dessa carne, que sou eu sou o pão, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Aí a Bíblia diz que alguns dos fariseus começaram, um olhar para o outro e dizia, mas como é que pode esse dar a sua carne para comer? Como é que pode esse dar o seu sangue a beber? E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, a palavra que eu vos dou, ela é espírito e vida. Só vem a mim aqueles que o meu Pai me dá. Aqueles que não vêm a mim, né, que o meu Pai não me dá, não vem a mim. Aí a Bíblia diz que os discípulos chegaram perto dele e disseram, Senhor, esse discurso está muito pesado, está difícil, né? Aí Jesus chama os seus discípulos nesse momento e diz, vocês também estão querendo voltar atrás? Aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Eu já ouvi, uma aplicação aqui para nós, eu já ouvi muitos pregadores pregando esse texto. E quando eles vão ler o texto ou citar o texto, eles dizem que Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Pedro não disse para onde iremos nós. Quando se trata de para onde iremos nós, isso está tratando de direção, de local, né? Mas Pedro disse para quem iremos nós. Então isso trata-se de pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus, ele tem palavra de vida eterna. Você crê na palavra de Deus? Pois é, a Bíblia diz que aqueles que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem nele crê não é condenado, mas aqueles que nele não crê já estão condenados. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Agora sim, um forte abraço. Amanhã temos mais.